Olá, pode entrar. Sou o examinador aqui da estação. Hoje a gente vai simular um caso de gastroenterologia que caiu na prova discursiva do Revalida de 2023, tá bem? O nosso tempo é contado, então vamos direto ao que interessa. Olha, um caso como este chega na sua frente, a primeira coisa é absorver rápido os dados principais. A gente tem aqui um paciente com uma queixa bem comum, mas que vem junto com fatores de risco que, olha, já acendem um sinal de alerta. E essa descrição da endoscopia, ela já está dando pistas muito valiosas do que a gente vai encontrar. Ok, vamos mergulhar nisso. Dentro de uma estação prática, o seu primeiro passo é dissecar essa apresentação inicial. O que é que salta aos olhos aqui? Quais são as tais bandeiras vermelhas que precisam guiar nosso raciocínio clínico desde o primeiríssimo minuto? Vamos olhar com atenção para esses 4 pontos: idade acima dos 50, obesidade, tabagismo e sintomas de refluxo que já duram um bom tempo. Juntos, eles formam aquele perfil clássico para complicações da doença do refluxo gastroesofágico. É fundamental que você verbalize isso para o examinador, que mostre que identificou esses fatores. Certo, com esses dados iniciais na cabeça, a próxima tarefa que vale ponto é conduzir uma anamnese bem focada. Agora, não é hora de fazer pergunta aleatória, não. Cada pergunta tem que ter um objetivo claro, que é refinar as nossas hipóteses diagnósticas. Essas aqui são as perguntas de ouro, viu? Tem que investigar a dieta para achar os gatilhos, quantificar o cigarro e a bebida e ver se isso tem a ver com ganho de peso. Mas, o mais importante aqui é a busca ativa por sinais de alarme. Dificuldade para engolir, perda de peso sem querer, tudo isso pode indicar uma complicação bem mais grave. Certo, anamnese feita, agora o foco vai para os exames. O enunciado já entregou o laudo de bandeja. Sua tarefa, nesse momento, é interpretar e dar o nome correto para os achados. A descrição é super precisa. Esofagite grau C, de Los Angeles. Isso já diz pra gente que o quadro é de moderado para grave. As áreas de mucosa ectópica avermelhada são a grande pista, né? E a biópsia vem para carimbar e confirmar tudo com a presença de metaplasia intestinal. Aqui, a precisão da linguagem é tudo. O primeiro diagnóstico que o gabarito oficial da prova pedia era este. Com isso, a gente chega ao diagnóstico principal. O achado da biópsia de metaplasia intestinal no esôfago distal define o esôfago de Barrett. Para garantir a pontuação total, os termos corretos que você tem que usar são esôfago de Barrett ou metaplasia de Barrett. Mas atenção aqui, um candidato de alto desempenho não para só no diagnóstico. Precisa mostrar que entende a implicação clínica disso, qual é o grande problema, o grande risco associado a essa condição. O X da questão está aqui. O epitélio normal, o escamoso, ele aguenta o tranco. Já esse epitélio novo, o metaplásico, é uma espécie de adaptação à agressão crônica do ácido. E qual é o preço que se paga por essa adaptação? Um risco muito, mas muito maior de transformação maligna. Lembre-se sempre, esôfago de Barrett é uma lesão pré-neoplásica. Então, o ponto crucial é este. Não adianta só falar câncer. A questão do Revalida exigia especificidade. O risco é a progressão para adenocarcinoma de esôfago. Citar o tipo histológico correto é o que diferencia uma resposta boa de uma resposta excelente. Chegamos na parte de maior peso da estação, a conduta. Aqui, organização e ser completo são fundamentais. É preciso apresentar um plano terapêutico que seja estruturado e que não deixe pontas soltas. A melhor abordagem é dividir a sua resposta em 2 partes bem claras, exatamente como o padrão de resposta da prova esperava. Primeiro, as medidas não farmacológicas, ou seja, as comportamentais. E depois, a terapia com medicamento. Olha, o padrão de resposta era explícito e pedia 7 medidas. E tem que listar todas. Parar de fumar, reduzir o álcool, ajustar a dieta, perder peso, evitar bebidas com gás, elevar a cabeceira da cama e não deitar logo depois de comer. Cada uma delas atua no mecanismo do refluxo e todas juntas são a base do tratamento. Na parte medicamentosa, a resposta correta é o bloqueio da secreção ácida. A classe de medicamentos de escolha são os inibidores de bomba de prótons, os famosos IBPs. Mencionar a classe da droga IBP já era o suficiente para garantir a pontuação máxima nesse item. Muito bem, a estação está quase no fim. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos ao resumo rápido com dicas práticas para você maximizar a sua pontuação em qualquer estação simulada. A primeira dica é a organização. Apresentar as informações de forma lógica, em blocos, mostra para o examinador que o seu raciocínio clínico é claro e estruturado. Comece pela anamnese, vá para o diagnóstico e seus riscos e termine com uma conduta bem definida.
A segunda dica é precisão. Em medicina, os termos importam, e muito. Usar a nomenclatura correta demonstra conhecimento profundo e garante os pontos em itens que avaliam o diagnóstico. Seja específico. E por último, seja completo. Numa prova prática, o examinador só pode pontuar aquilo que ele ouve. Se o padrão de resposta pedia 7 medidas, você tem que listar as 7. Não dá para assumir que o examinador sabe que você sabe. Tem que verbalizar tudo. O tempo acabou, mas a medicina continua. Fica a reflexão. E se o cenário mudasse? A presença de displasia de alto grau muda completamente a conduta, que passa a envolver terapias ablativas por endoscopia. Estudar os próximos passos é o que nos mantém preparados. Excelente trabalho hoje!